Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre sintomas que são muito frequentes na vida das mulheres, mas que não deveriam ser encarados como consequência normal da gravidez, da idade ou da menopausa. Perda de urina, dor na relação. ah, eu costumo dizer que a mulher normaliza muito, tende a ser muito resiliente em relação a esses sintomas. Ela acaba, deixando de praticar esporte, acaba deixando sua vida sexual de lado, acaba mapeando banheiros pela cidade e acha que isso é normal. Isso não é normal, é comum, mas não é normal. E sempre tem alguma solução. E a gente sempre tem que pensar em melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, dessas mulheres. Para isso, hoje eu trouxe a minha amiga e fisioterapeuta pélvica, Fernanda Bartelli, especialista nessa área. Muito bem-vinda, Oi, Fernanda. Virginia, tudo bem? Que prazer estar aqui falando contigo hoje. E muita gente nem sabe que existe essa especialidade da Fernanda, né? É uma curiosidade muito grande quando a gente apresenta para as pacientes que existe uma solução que é comportamental, que é física, que é fisioterapêutica. Hã, e muitas pessoas acham que é muito simples de se fazer, que é só olhar alguma coisa na internet que consegue resolver isso, e para isso eu trouxe hoje a Fernanda para explicar muito bem onde que se encaixa a fisioterapia na urologia, na saúde íntima da mulher. Então, para começar a te conhecer, Fer, eu chamo de Fer. Até porque a gente se conhece há um bom tempo, né, Virginia? A gente trabalha em conjunto há muitos anos. A gente quer saber de ti. De onde veio esse interesse pela fisioterapia pélvica? Como nasceu essa vocação? Então, quando eu estava na faculdade, na verdade, chamava fisioterapia gênito-urinário naquela época. Se falava muito pouco disso, mas falava muito sobre a saúde da mulher. Era uma área bem restrita comparado com a fisioterapia traumatológica, neurológica, dentro do curso de fisioterapia ainda era muito pequeno, se falava muito pouco, mas eu já comecei a perceber, eu tive uma professora que foi a Adriane Bertotto, quem me chamou a atenção para essa área e quem me mostrou e me apresentou a fisioterapia pélvica, e foi aonde eu comecei a descobrir que existia esse outro lado da fisioterapia que podia ser direcionada às mulheres. Naquela época a gente trabalhava muito com, paciente, mastectomizadas, então saía da fisioterapia da parte íntima para trabalhar na parte de edema, mobilidade daquele braço, daquele membro que tinha sofrido a mastectomia e naquela época se fazia um esvaziamento axilar muito grande, então o comprometimento de todo o membro superior da paciente era comprometido. E a fisioterapia da mulher, então, foi entrando na minha vida aos poucos por esses lados. E diretamente em relação à saúde íntima da mulher, teve alguma coisa, aonde que veio esse despertar em relação a isso? A saúde íntima, na verdade, assim, o que que acontece? Eu acho que ainda é pouco falado sobre isso. Mas quando eu estava na faculdade, algumas pacientes começavam a falar: "Ah, eu tenho um pequeno escape de urina, eu tenho". E dentro da fisioterapia a gente tinha pouca ferramenta para tratar, porque não se focava nessa área da fisioterapia, o foco era outro dentro da formação. Mas as mulheres já comentavam naquela época, poucas ainda, hoje não se fala muito, mas naquela época ainda menos ainda, sobre essas pequenas perdas, sobre dor, foi tudo muito discreto. Mas foi aí que eu comecei a conquistar e foi aí que eu comecei a conhecer e acabou me conquistando e, enfim, foi uma área que O que a gente sabe dentro da urologia é que, por exemplo, quando a gente faz a residência na urologia, tu não tem, assim, todo esse foco na urologia feminina. Hoje também mudou de nome, antigamente era uroginecologia, hoje se chama urologia feminina, né.
E para vocês, o que que basicamente difere na tua formação, no teu tratamento, o que que tu precisou fazer a mais na tua formação para conseguir trabalhar com a fisioterapia pélvica? Depois de me formar em fisioterapia, então eu me especializei em fisioterapia uroginecológica, então daí da época que eu estava na faculdade, trocou de nome para uroginecológica e hoje a gente chama fisioterapia pélvica. Então eu fiz a especialização em cima da fisioterapia uroginecológica, da fisioterapia pélvica. E além dos cursos de formação sempre voltados para essa área, tanto saúde feminina como masculina, mas para a região pélvica. Isso diferencia muito do que a gente tem, do que geralmente se vê dentro da fisioterapia, que é mais comum ser conhecida pela parte de traumato-ortopedia, neurológica, respiratória, enfim. Mas a parte da fisioterapia pélvica é teoricamente mais nova dentro da fisioterapia, mas, a formação é toda voltada para essa área. E Fer, explica aqui para as nossas pacientes o que que exatamente tu consegue trabalhar na fisioterapia pélvica. Então, na fisioterapia pélvica eu consigo trabalhar força muscular, relaxamento dessa musculatura, eu consigo mostrar coordenação para essa paciente. Se é uma paciente que tem uma hiperatividade, que é a paciente que tu comentou de mapear banheiros toda vez que sai, eu consigo trabalhar também esse relaxamento dessa musculatura para a paciente conseguir chegar ao banheiro, então é um conjunto, eu não trato só um sintoma, a gente faz um mapeamento, então, sobre o que que essa paciente tem, se ela precisa fazer relaxamento, se ela precisa aprender fazer a contração coordenada, musculatura, parte de, postural, respiratória, essa parte toda a fisioterapia pélvica trabalha. Muito interessante isso. Fer, no teu dia a dia, aparece essa mulher que fala que: "Ah, eu perco só um pouquinho, tem problema nisso?" Ou "Eu faço uma manobra de contenção, tem algum problema nisso?" Muito, inclusive nem só no consultório, na minha vida social também, Sim. quando eu converso com as pessoas e que elas me perguntam em que área da fisioterapia que eu trabalho, "Ah, bom, mas eu só perco gotinhas quando eu dou risada", mas isso é uma incontinência urinária, é normal, muitas mulheres acontecem perdas de escapes de gotinhas numa aula de academia, quando vai dançar, quando vai correr, mas a gente não pode considerar, como natural, né, a coisa acontece, mas, temos meios para corrigir. Outra coisa muito comum que acontece é aquela mulher que sempre está procurando um banheiro. Às vezes ela vai, entra numa loja e precisa procurar o banheiro. Isso também tu encara, no teu dia a dia como um sintoma normal? Com certeza não, né, Hum. porque eu tenho muitos pacientes que já sabem no ambiente, no território que eles andam pela cidade, os banheiros que eles podem usar. "Ah, eu posso ir lá em tal lugar, porque tem o shopping, eu consigo usar o banheiro". Então eles já chegam no consultório a primeira vez perguntando onde é que é o banheiro, então eles têm essa eu digo, é refém de banheiro, né. E não pode ser assim, a gente não pode ter, claro que muitas coisas interferem para essa paciente chegar nesse ponto, mas a gente não pode deixar passar esse tipo de sintoma. Não pode banalizar, Não, tem que procurar exatamente. procurar alguma ajuda. E aquela paciente que acorda várias vezes durante a noite, também é normal? É, não é, né, Hum. porque quando o paciente vai dormir, uma pessoa vai dormir, ela acorda de uma em uma hora, de 1 hora e meia, 1 hora e meia, eu sempre digo, passa a noite indo para o banheiro, porque até voltar, dormir, pegar no sono novamente, já tá na hora de fazer xixi de novo. Isso são sintomas que a gente não pode, considerar, né, como normais nem durante o dia e muito menos durante a noite.
E lembrando que numa certa idade é um fator de risco até para quedas e fraturas, então tem que ser tratado isso aí corretamente, né. Pois então, um dos maiores índices de causas de quedas em idosos é a urgência urinária durante a noite. Se atrapalha no caminho para o banheiro, pega um Exatamente. tapetinho ali no caminho, pã, É, ou acorda, e levanta muito rápido, fica faz uma hipotensão. exatamente, fica tonto Hum. e acaba caindo. É uma das principais causas. Às vezes usam um alfa bloqueador para próstata, já fica mais tonto ainda, né, Exatamente. dependendo das medicações que utiliza. Outra coisa que é comum, no consultório é a paciente que se queixa de uma sensação de bola na vagina, sentir essa bola na vagina, né, isso pode ser um sinal de quê, Fer? Um sinal de prolapso, como elas dizem, né, a queda da bexiga, né, a minha É. bexiga tá caída. Na verdade, não necessariamente pode ser a bexiga, pode ser algum outro órgão, tanto posterior como o útero, enfim, mas essa bola, ela vai: "Ai, tem umas parece que tem alguma coisa". E eu acho muito curioso que o paciente com problemas íntimos, a paciente, elas demoram para chegar no consultório. Então essa bolinha, que era uma bolinha pequenininha, que aparecia só de vez em quando chega para mim na fisioterapia, ou essa paciente está em pré-operatório, porque ela já está com uma grande queda, ou ela já está com aquela bexiga ali que fica o tempo todo aquela bola aparecendo, né, aquela sensação de bola no canal. Então, o tempo de demora, essa demora que os pacientes têm de procurar ajuda, porque sempre foi considerado comum e normal ter esse tipo de queixa. Uhum. E pouco importante, né, Exatamente. porque não é uma doença, é uma doença, nunca o Exatamente. paciente não vê como uma doença. E outra coisa que acontece com a idade, não, e outro sintoma comum é dor na relação, que é a dispareunia. Isso é consequente da idade, é consequente da menopausa, isso é normal? Na verdade, pode acontecer com relação à queda hormonal da menopausa, mas ela pode ser muito anterior a isso. Ela pode ter pacientes jovens que apresentem essas dores, e pode ser por contratura muscular, por falta de relaxamento. Entrando na menopausa, pode ser sim pelo um períneo que está mais delicado, mais sensível, e vai levando, uma coisa vai levando a outra e essa dor vai aumentando. Então, sim, a gente precisa procurar. Eu acho importante nós mulheres termos consciência de que a gente precisa procurar ajuda, porque existe tratamento para esses sintomas. Exatamente. Hã, e por que será que tantas mulheres têm tanta dificuldade de falar sobre isso? Eu não sei, eu não consigo entender, mas como tu falou no início da nossa conversa, que ia apresentar a fisioterapia pélvica, porque muitas pessoas não sabem que existe. E realmente, Uhum. não, a maioria dos pacientes não sabe que existe a fisioterapia pélvica, que a urologia pode trabalhar, e esse tempo vai passando e os sintomas vão piorando. Teve uma vez que eu estava conversando com uma professora e ela tinha um dado que, em média, os pacientes principalmente de dor durante a relação, ou alguma dor, ligada a essa parte íntima, demora em média 7 anos para procurar ajuda. Pra É procurar. muito tempo. E dependendo da ajuda que procurarem, vão levar muito mais tempo pra fazer um diagnóstico. Exatamente, Aham. exatamente. E aí, quando elas chegam, então, elas já estão cansadas, né, Uhum. porque foi, enfim, E j foi dado como sendo uma questão: "Ah, isso é assim". tem que te acostumar, te habituar a isso. Exatamente. E eu já vou entrar num outro assunto, lembrando, assim, que muitas vezes a fisioterapia vem desacreditada, justamente por uma orientação mal feita, E por um profissional inadequado, que não é especialista em fisioterapia pélvica, ou alguma coisa que ela comprou um curso na é, internet, e daí está fazendo ali uns exercícios pélvicos, e lembrar, assim, que a fisioterapia não se resume aos exercícios de
contração muscular, mas muitas pacientes que a gente vê no consultório diariamente têm complicações relacionadas justamente à falta de relaxamento muscular. Hoje em dia a Exatamente. gente vê muito esse envolvimento aí. E essa profissional que trabalha o relaxamento, eu sempre digo, é muito mais difícil relaxar do que contrair. Sim, consciência corporal, né? Consciência corporal. Exatamente. Uhum. E ainda a gente trabalha numa região, eu sempre falo para os meus pacientes, quando eu quero mexer o meu cotovelo, eu digo: "Bota a tua mão aqui no teu ombro", e fica fácil de entender. A parte íntima a gente não tem isso. Não. Então é mais difícil de entender. Se a gente precisa tratar um relaxamento e eu não tenho a consciência, a paciente não vai conseguir relaxar. Tem que ter a consciência corporal desse relaxamento. E tem também o tabu da genitália, né. Tem o tabu da Totalmente. genitália, tem gente que acha que sua genitália não é bonita, né, tem gente que acha que sua genitália não é normal, e o tabu, de você trabalhar naquela região íntima, que de repente ela nunca, né, só foi tocada naquela região, por questões sexuais e não consegue desprender, né. Sim, muito eu escuto isso das minhas pacientes mais idosas, Uhum. principalmente. Quer sentir se está fazendo a contração? Coloca a mão. Já colocou a mão? Meu Deus. Nunca colocou, nunca pegou um espelho para ver o que estava acontecendo. Então, a gente tem que parar de ter como cultura que a área íntima é feia. Não, a área íntima não é feia. A área íntima é uma área normal, como todo todas as regiões do nosso corpo, só que culturalmente ela foi dada como feia, proibido, ninguém fala, ninguém faz, e não aparece, né. Então, assim, o que que acontece? Por que que fica tanto tempo, esses sintomas acontecendo? Porque se eu tenho alguma coisa estética que aparece, eu vou procurar. Como a minha área íntima é proibida e não aparece, eu vou empurrando com a barriga. É, e às vezes até por medo de se tocar, medo de se conhecer, por É desinformação, isso aí. por coisas, né, por É, tabus realmente, é é. isso sim. Uhum. Uhum. Tem algum sintoma específico que você ouve com frequência das pacientes que, assim: "Ah, eu achava que isso era normal, que acontece com todo mundo isso"? Ah, perda de gotas quando dá risada. Essa é É a fatal, né? essa sim, É fatal. acontece com todo mundo, quando dá risada perde gotinhas. Ai, gente, eu tenho que dar um recado para as minhas amigas, né. Eu passo uma vergonha quando eu saio com elas e elas iam por algum espirro, alguma coisa, dar uma cruzadinha nas pernas ou quando estão dando risada. Ai, amigas, por favor, né, nós É, não, estamos é aqui, isso aí, vamos trabalhar esse assoalho pélvico. pelo amor de Deus, né. Então, por que que acontece essa perda quando a gente ri? Ah, essa Comigo per não, né, porque eu já fui na Fernanda. E eu faço o meu dever de casa bem direitinho. Geralmente a perda de esforço de risada é uma perda por esforço e ela acontece por causa da fraqueza da região do assoalho pélvico. Uma paciente gestante que acontece também é uma sobrecarga daquele bebê e se o assoalho pélvico não está preparado para aquela sobrecarga, ele vai acabar cedendo, né, porque o que que acontece? A nossa região íntima, o nosso assoalho pélvico, os nossos órgãos internos, eles repousam em cima dessa musculatura. O bebê vai ficar ali pressionando. Se essa musculatura não tiver uma força adequada, não tiver um reforço, um tônus adequado, ela vai ceder e vão acontecer as pequenas perdas e com o passar do tempo essas perdas vão aumentando também. E eu acho interessante a gente falar isso, porque nós 2 somos mães e nós passamos por isso, né. Não necessariamente em graus elevados ou mais leve, mas a gente passou por isso também, então a gente fez a fisioterapia, né, antes da gestação, pré-gestacional, já faz o teu fortalecimento do assoalho pélvico para que não tenha, é uma preocupação a menos para, né. Sim, independente do parto Uhum. que Da via de parto, né. exatamente, Uhum. independente da tua escolha pela via de parto, o teu períneo, o teu assoalho pélvico precisa estar, bom para receber essa sobrecarga que é um bebê, né. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de escapes e a doutora Virgínia vai nos explicar melhor como eles acontecem. Virgínia,
Quais os tipos de incontinência de perda de urina que existem? Na grande maioria dos casos, a paciente não tem só um tipo de perda de urina, né. Ela chega no consultório já se queixando assim: "Ah, minha bexiga tá baixa". Daí a gente vai diferenciar, né, bexiga baixa realmente é o prolapso que a doutora Fernanda falou antes, que é quando um órgão pélvico sai pela vagina. Ele pode estar acompanhado ou não de perda urinária. E essa perda urinária, ela é de 2 tipos basicamente, a perda aos esforços, que ocorre por aumento da pressão abdominal, quando faz algum tipo de força, quando tosse, quando espirra, quando corre, quando pula, quando pega um peso. "Ah, vou pegar meu netinho no colo", eu escapa o xixi. E a perda de urgência, que é aquela paciente que não consegue chegar a tempo no banheiro. Mas a grande maioria das mulheres vai ter os 2 tipos de perda juntas, uma vai incomodar mais a vida pessoal dela, social dela, limitá-la mais do que a outra, mas normalmente tem os 2 tipos de perda, né. É o que eu sempre digo para as minhas pacientes, que a perda por esforço, ela sabe quando vai acontecer. Uhum. Então ela é mais fácil de lidar na vida social, né. Ela te limita menos. Exatamente, porque a urgência, quando ela aparece, ela vem, com uma vontade repentina e a paciente não sabe, se vai antecipar essa urgência, E né. às vezes a urgência vem com um volume muito maior de perda, né. A perda no esforço, tu perde ali aquele tantinho, que pode ser pequena, moderada ou grave, mas a perda de urgência às vezes esvazia a bexiga inteira. Ah, e sim. Uhum. É, isso é um fator bastante limitante, esse tipo de urgência. O que que a gente pode considerar excessivo com relação à frequência urinária? Não tem um número mágico, né, a gente fala que 6 a 8 vezes normalmente, que seria o número normal de micções no dia, mas claro que vai depender da tua ingesta hídrica, né. Sim. E essa história de acordar à noite, o normal seria que o hormônio antidiurético, agisse a noite toda e tu não acordasse à noite para fazer xixi. Mas, se fosse falar num número mágico, 8, mas depende da ingesta hídrica. Na verdade, o que mais importa é a presença associada da urgência, né. Sim, porque fazer xixi, várias vezes e um pouquinho, para ele vai acostumar mal essa bexiga? Esse é um assunto mais teu do que meu, né. Mas sim, acostumar mal a essa bexiga. Tem aquela coisa que a gente faz o xixi para prever: "Ah, eu vou sair de casa, eu já faço xixi", ah, tudo bem. Agora se, no primeiro sinal de premência ali, tu já vai fazer xixi e acaba fazendo volumes muito baixos, tu acostuma essa bexiga com volumes Hum. muito baixos. Daí vai ficar aquela bexiga de baixa capacidade com frequência aumentada. É normal que ela vai ter uma frequência aumentada. Tu tem um número X de ml para fazer por dia, né, mas essa acho que é uma coisa que tu sabe explicar melhor do que É, eu. não, porque o que que acontece? Na verdade, quem tem incontinência urinária acha que pode ir fazer para prevenir a perda, mas nem sempre essa perda vai ser prevenida, porque Uhum. se ela é uma perda por esforço, e não importa se eu fui, se ficou um pequeno resíduo e eu fizer um esforço, ela vai perder. Então eu tô causando outro problema para minha bexiga, além da perda de esforço, eu tô acostumando ela Com baixa com capacidade, exatamente, né. exatamente. Isso é uma das coisas de que a gente tem que prestar atenção também, né, que talvez não seja uma hiperatividade, né, Sim, seja um que o paciente, vai muitas vezes no banheiro, tem uma bexiga hiperativa. Não, não necessariamente, depende do quanto que ela responde. uhum, Às vezes é 150, 50, 60 ml, já tá saindo correndo para o banheiro, e isso foi ensinado, né. uhum. Por isso aquela velha história, né, não fique fazendo exercício enquanto estiver fazendo xixi também, né, para não ficar, acostumando essa bexiga, porque cada vez que eu faço uma contração do meu assoalho pélvico, isso é um segredo que eu uso com os pacientes, dentro da fisioterapia pélvica, que a gente usa com o paciente que tem urgência, que se eu contraio a minha musculatura, eu consigo dar uma relaxada nessa bexiga, Hum. e aí eu consigo chegar no banheiro mais frequente. Então tu imagina tu ficar fazendo exercício enquanto a tua bexiga tá contraindo para fazer, enlouquece, né, vira uma bagunça. Por outro lado, quando a gente segura demais o xixi, o que que acontece com a bexiga que ela parece que não esvazia direito, que parece que a gente tá fazendo xixi sem força? Pois então, na verdade a gente chegou ali naquela tensão da bexiga, né. Hum.
E, eu não ela vai precisar de um tempo para fazer a contração, para conseguir esvaziar, porque eu fiquei segurando tanto tempo, que ela ficou lá relaxada, e depois ela vai precisar desse tempo para começar. Então ela faz um pouquinho, dá uma relaxada de novo, e vai e faz outra contração para conseguir esvaziar. Então, quando você passou daquele limite de tolerância da tua bexiga, não é anormal de ter um sintoma, miccional, Sim, porque exato. tu extrapolou a capacidade da tua bexiga. Exato, e daqui a pouco, eu tô perdendo, mas tá perdendo por transbordamento, porque tá segurando tanto tempo, tem tanta quantidade de xixi, isso acontece muito com criança, né. Eles seguram, 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 ai, tá fazendo tudo. Não, ele não tá fazendo tudo, ele não tá sendo bem treinado para fazer o xixi quando ele tá naquele limite. Segura tanto que perde por transbordamento, então na verdade, eu sou apaixonada pela fisioterapia pélvica, porque é encantador isso, a gente tem muita coisa que pode acontecer, né, Virgínia, eu acho que não é tem uma das coisas que a gente vai falar sobre os exercícios do assoalho pélvico, sobre Kegel, se a fisioterapia é só exercícios de Kegel e realmente não são, né, Hum. são a gente tem um vasto mundo, né, nas nossas áreas para trabalhar. Isso aí, lembrando que a bexiga, ela é basicamente um músculo, e se esse músculo distender demais, ele vai ter dificuldade de contração. Então esse esvaziamento incompleto após uma repressão exagerada, ele pode ocorrer mesmo em pacientes sem alguma doença. Então, Só que ele vai levar depois a uma mas ele vai se isso se tornar um hábito, sim, inclusive a bexiga vai ficar mal, oxigenada, mal perfundida, e a longo prazo ela vai sofrer muitas consequências, crônicas, daí sim ela adquirir uma doença crônica, né. E qual que é o papel do assoalho pélvico no controle da urina? Na verdade, a musculatura, sim, ela tem que ter força, mas ela tem que saber relaxar, ela tem que ter coordenação, porque eu preciso estar com um períneo relaxado para essa bexiga contrair e eu conseguir esvaziar. Se eu não tenho essa coordenação, eu contraio o músculo quando ele deve relaxar, eu já, já vou ter um problema de esvaziamento. Hum. Então, sim, eu tenho que ter coordenação, eu tenho que saber contrair, eu tenho que saber relaxar. E isso tudo tá interligado, né, funcionando teoricamente no automático. Se alguma dessas coisas começa a falhar, aí En entra então aí que entra como é que funciona o papel da respiração, do core e da pressão abdominal. exatamente, porque com o aumento da pressão intraabdominal, eu tenho uma pressão no meu assoalho pélvico e na minha bexiga. Então, se eu sou uma paciente que faz força, muita força e aumento muito o meu abdominal, eu tô fazendo uma sobrecarga ali naquela região. Então, eu acabo acostumando fazer uma força para fazer xixi. Não, eu Uhum. não tenho necessidade de fazer isso, Só relaxar. só relaxar. E por que que, algumas mulheres, então, perdem urina quando fazem alguma atividade física, no correr, na academia? Na verdade, a corrida entra com a pressão também, mas Hum. pelo impacto do movimento, né, Uhum. aquele movimento repetido, e na academia, pelo aumento da pressão intraabdominal. Então eu tenho que parar a academia? Não. Seria bom, né? "Ai, eu não vou mais agora". Não, a gente tem que aprender a fazer a contração sem fazer a contração, muscular na academia, sem fazer esse aumento de pressão, que vai existir, porém não sobrecarregado. Tu quer dizer então para mim que não faz mal eu fazer atividade física, para o meu assoalho pélvico? Se for uma atividade física bem controlada, não. Hum. Só se a gente passar do limite, né, e aí daí então a gente vai ter outro problema, que daí é uma atividade física muita sobrecarga, e aí a gente vai ter problema no assoalho Então se eu pélvico for querer sim. ser fisiculturista não é uma boa. Não é. Ai.